Maravilha, viu, Vargas? Já estamos aí ao vivo e a cores, né? Na verdade, Vargas, você viu eu comentando ainda há pouco na live que eu fiz aí bem rapidinho no Instagram. Eu acho que esse material aí ele vai ser um material importante como referência de técnicos. A realidade hoje do esporte no Brasil, e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, é que falta muita referência, né? Você é um estudioso do assunto, falta muita referência para o basquete em cadeira de rodas, em especial na parte da preparação física. Então, por isso, eu decidi fazer a live via Facebook. A gente está implantando uma metodologia nova. Até então, a gente sabia que podia só fazer com uma pessoa. E agora, graças à assessoria técnica do pessoal da página 1, a gente está fazendo com duas pessoas. Muito bem, nós estamos começando a nossa live. Hoje eu tenho o prazer todo especial de conversar com o professor doutor Leandro Vargas, companheiro, amigo e um estudioso do esporte adaptado. Fez um trabalho fantástico com a equipe de Tubarões há cerca de 2 anos atrás e hoje, inclusive, dá aulas na Universidade Estadual de Ponta Grossa de basquete adaptado. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando sobre esse assunto interessante de uma modalidade ou do paradesporto que cresce a cada ano. E eu gostaria de apresentar o Leandro Vargas, né? Ele é um doutor, ele é uma pessoa especializada no treinamento desportivo, é atual chefe do CDR da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu fiz questão de promover esse trabalho aí hoje, nessa live, para que atletas técnicos tenham aí uma referência, ou talvez até despertem algum ponto de interrogação. Leandro, só para você saber, antes de você dar o seu boa noite, já tem na nossa live aí a professora Cristiane Bonilha Antonelli, amigaça, parceiraça, ex-técnica da Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, que disputou o Campeonato Mundial em 2018. Prazer muito grande estar falando com você, professor, e eu também poder conhecer um pouquinho mais essa área da preparação física no basquete em cadeira de rodas. Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Benhur, primeiro agradecer, né, o convite, né, em participar dessa live. Estamos vivendo um momento diferente nas nossas vidas, né, em que nós estamos aí num distanciamento já faz mais de um mês e as lives se tornaram uma maneira de a gente aproximar, né, os profissionais, permitir que a gente possa nos manter atualizados, né, manter as conversas sempre agradáveis, né, de diversas formas. E então agradeço o convite, né, em poder contribuir um pouquinho com o público, né, do basquetebol em cadeira de rodas. Você é uma referência hoje também na área do basquetebol, né, como técnico do Tubarões, como presidente da federação, e eu sei que a abrangência dessa live ela é grande, e eu espero contribuir um pouquinho mais com esse tema, né, da preparação física no basquetebol em cadeira de rodas, e também abordar outros assuntos relacionados ao esporte adaptado. Maravilha, Vargas. Muitas pessoas falam que o nosso mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, né? É um momento que a gente está buscando realmente muito mais conhecimento, né? Mas, Vargas, você fez um trabalho... Como é que você foi parar na área do esporte adaptado e como é que foi essa tua experiência na equipe do Tubarões? Então, o esporte adaptado apareceu para mim no doutorado, né? Eu fiz doutorado na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e lá a parte científica do esporte adaptado, se não for a mais forte do Brasil, está entre as 3 mais fortes, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Unesp. Lá eles têm várias seleções, né, vários grupos de pesquisas focados somente em esporte adaptado ou pessoas com deficiência. E isso me interessou muito. Perdão, não, pode falar. Fica à vontade, desculpa. Pode falar. E aí o que aconteceu que eu
tinha outros colegas que já tinham feito doutorado nessa área, na parte de educação física adaptada, só que não com o esporte adaptado ou pessoas com deficiência, né? E aí eu tive um interesse, conversei com professores, fui atrás e comecei a estudar o esporte adaptado, a estudar a atividade física para populações com deficiência, né? E aí eu lembro que isso foi em 2013, e em 2013 mesmo, eu fazendo meu doutorado, meu projeto de pesquisa foi na área, foi com crianças com deficiência intelectual, né? Era um programa de intervenção baseado em exercícios de atletismo para crianças com deficiência intelectual. O quanto esse programa poderia melhorar as habilidades motoras dessas crianças, né? E aí eu lembro que em 2013 eu encontrei você e sabia que você já tinha uma relação, né? Você do Clube do Lagoa. E eu sabia que você era o técnico do basquetebol do time do Tubarões, do basquetebol em cadeira de rodas. E aí eu perguntei se eu poderia, né, fazer um estágio lá com vocês, para aprender. Porque lá na Unicamp, eles tinham muito forte o rugby em cadeira de rodas, era muito forte o goalball, o futebol para deficientes visuais, o futebol society, futebol 7 para pessoas com paralisia cerebral. Mas o basquetebol, cadeira de rodas, lá não tinha força. Na verdade, acho que nem tem equipe, né? E aqui em Ponta Grossa, na nossa cidade, tinha. E aí eu lembro que eu fui até você, né? Pedi para fazer um trabalho voluntário, né? E que poderia ser na parte de preparação física. E aí a gente começou o nosso trabalho, né? E aí eu já tinha uma vivência muito grande na área de preparação física, musculação, treinamento de força. E a minha ideia foi contribuir nesse sentido, né? Tentar melhorar a parte física, a parte de preparação física dos atletas do Tubarões, porque sabia que a parte técnica e tática você não precisava de ajuda, né? Dava conta com muita competência. Agora, basicamente Vargas, isso. o que para você ficou marcante nesse trabalho de preparação física da equipe do Tubarões? O que você sentiu de diferença, de preocupação entre o trabalho físico da pessoa fisicamente normal e o deficiente físico? Quais são aí, de repente, as linhas que um preparador físico deve seguir para contemplar o atleta, tentando livrá-lo de lesões e podendo fazer com que ele tenha a melhor performance possível, fisicamente falando? Veja, esse é um ponto bem interessante, né? A diferença entre a preparação física do atleta com deficiência, né? E aqui nós vamos falar especificamente do atleta de basquetebol em cadeira de rodas, para o atleta de basquetebol convencional, né? Se ele for comparar essas duas modalidades, fica mais fácil de quem está nos assistindo entender. A principal dificuldade que eu percebi na hora de planejar os treinos, né, após feitas as avaliações, foi que, diferentemente do basquetebol convencional, o atleta em cadeira de rodas, ele usa os membros superiores para tudo, né, para tudo. O atleta de basquetebol convencional, ele se locomove com as pernas, né? Então, toda a demanda de locomoção, né, que é de um ponto A ao ponto B, né, ele faz com as pernas. E, basicamente, o controle da bola é feito com os braços. O atleta de basquetebol em cadeira de rodas, ele usa os membros superiores para tudo, para se locomover e para controlar a bola, né? E essa é a principal dificuldade, porque a gente sabe, baseado em estudos, que o uso excessivo de membros é o principal causador de lesões, né? O volume excessivo do uso de um determinado músculo, articulação ou um membro como um todo é o principal responsável por lesões. E aí o atleta em cadeira de rodas, ele vai da sua casa para o treino usando os braços, ele treina usando os braços, volta para casa usando os braços, faz todas as suas atividades do dia a dia usando os braços e
quando que ele vai se recuperar, né? Quando que ele vai ter tempo para se recuperar para uma próxima estímulo, né? Geralmente, nos nossos treinos, são sempre fortes, né? Os treinos do Tubarões, por exemplo, são 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Então, o atleta, teoricamente, tem um dia de descanso entre um treino e outro. Mas como é que ele descansa se ele usa o membro o tempo todo nos seus afazeres, né? Claro que temos exceções, né? Vamos pegar o nosso caso do Tubarões, né? O Vinícius, ele usa a cadeira de rodas apenas para o basquete, né? No seu dia a dia, ele não tem uma sobrecarga tão grande dos membros superiores, porque ele se locomove com o uso de prótese. Mas os outros jogadores que usam cadeira de rodas ou que usam muleta, por exemplo, eles não têm o tempo necessário de recuperação, porque vão continuar usando os membros superiores. Então, o grande desafio era montar treinos que levassem essas questões em consideração. Não somente considerar o que foi feito no treino anterior, mas também as características de cada um dos atletas. O atleta que bate cadeira de roda todo santo dia, toda hora, né? Usa os braços para sair da cama, para deitar na cama, para ir para a cadeira, sair da cadeira, entrar no carro, subir no carro. E o atleta que, voltando a citar o Vinícius, não tem tanta sobrecarga nos seus afazeres diários dos membros superiores. Então, o que eu notava, né? Muitos atletas com desconforto dos ombros, do cotovelo, né? Coluna, né? E as pesquisas mostram que o principal fator é o uso excessivo, né? Então, a grande orientação, assim, a principal recomendação que eu daria, né, sugestão, é de que os preparadores físicos, juntamente com os técnicos e restante da comissão técnica, levassem esses fatores extra-quadra em consideração na hora de planejar o treino, né? Porque o atleta de basquetebol, por exemplo, ele consegue, nos horários de folga, descansar, né? Os membros superiores, principalmente, né? Para ter um chute com acurácia, um bom passe, né? O cadeirante não, né? Ele vai ter pouca chance de pouco tempo para descansar esse membro para o próximo treino. Então, o grande desafio é basicamente esse, né? Encontrar um ponto de equilíbrio entre as demandas do treino, jogo, e as demandas do dia a dia. Vargas, como preparar no treinamento físico, sabendo que o jogador ele tem a sua individualidade? No caso da deficiência física, é uma situação muito mais evidente, né? Porque quando você fala do fisicamente normal, você tem um objetivo de deixar a equipe homogênea na parte física. Como fazer isso? O basquete em cadeira de rodas, haja vista a questão de tanta diversidade de lesões que os atletas têm. Uhum. Essa é uma dificuldade que vai existir tanto no basquetebol em cadeira de rodas, como qualquer outro esporte adaptado, e também no esporte normal, né? Vamos pegar o basquete convencional, por exemplo. Hoje já se sabe que as demandas fisiológicas, técnicas, são diferenciadas, né? Do pivô para o armador, do armador para o ala, né? Então, no basquete convencional, apesar de ter pouca diferença, ainda assim, a preparação física é feita de forma individualizada, né? Ela é pensada de forma individualizada, de acordo com as características de cada jogador e do que ele faz na quadra. Mas no basquetebol e cadeira de rodas, essa diferença ela é ainda maior, né? Dada a quantidade de perfis de atletas que podem jogar o esporte, considerando ainda que existe essa questão de equidade, né? Que obriga que o técnico tenha que colocar jogadores de diversos níveis em quadra. Você não pode colocar só jogadores com pontuação alta. Você precisa equilibrar. E nesse equilíbrio, né, que você busca para permitir a equidade, a inclusão, você vai ter jogadores de diferentes níveis físicos, né? De limitações consideráveis entre um e outro. Então a grande dificuldade era essa, e essa que eu observei durante os treinos com os Tubarões, né? Um jogador mais apto fisicamente, né?
como é o caso do Vinícius, por exemplo, né, que tinha a amputação de membro inferior, porém, tinha todo um rol de exercícios que ele poderia realizar que os outros não poderiam, né? Porém, como ele era um jogador extremamente explosivo e que praticamente, por causa da sua característica, do seu potencial, é um jogador que praticamente não sai de quadra, se saia para tomar um copo de água e já voltar, a preparação física dele tem que ser diferente. Porque ele tem que aguentar praticamente os 4 tempos, né? Então a demanda fisiológica dele é uma, né? Ele vai demandar uma capacidade física em que ele tem que tolerar a fadiga, né? Outros jogadores de outras pontuações, aqueles que você mexe constantemente no jogo, né? Você observa uma leve queda no desempenho e você já tira. Para esse jogador, a preparação física pode ser diferente, né? Ele não precisa tolerar tanto o estado de fadiga, porque logo que ele fadigue, você vai tirar ele do jogo e colocar outro, né? Então, é o exemplo, se eu não me engano, que você fazia com o Edson e com o William. O William começou a fadigar, se tirava o William, colocava o Edson, ou tirava o Edson, colocava o Noel. Você não deixava esses jogadores entrar em fadiga, né? Já, por exemplo, o Vinícius, e eu vou citar o exemplo do Vinícius porque foi um dos jogadores que eu mais acompanhei, ele é um cara que tinha que estar no jogo sempre. E aí a preparação física dele é diferenciada. Então, Benhur, basicamente, um fator que dá ao preparador físico e ao técnico condições de melhor preparar seus atletas fisicamente é avaliações constantes. É perceber qual é a demanda desse jogador no jogo, né? Se é um jogador que joga os 4 tempos, se é um jogador que joga poucos minutos e já sai, descansa, daí volta, e avaliar sempre. Avaliar se o atleta está melhorando naquela capacidade em que ele tem que estar bem, né? Seja uma capacidade anaeróbia lática, a capacidade aeróbia. É um jogador que puxa o contra-ataque, então ele tem que ter velocidade, né? Não é um jogador que puxa o contra-ataque, então talvez a velocidade não seja tão importante para ele, mas mais a força, mais o controle de cadeira. Então, o mais importante é identificar quais são as características de cada atleta e avaliar sempre, avaliar o máximo possível. Vinícius faz uma referência até a essa conversa, claro, né, reverenciando a tua pessoa, que nos ajudou muito, foi um trabalho que nos levou a não ter lesões durante sua estada nos Tubarões. Ele fala um aspecto muito interessante aí, Vargas, e às vezes o atleta ele é exposto a uma sobrecarga, né? E parece-me que aí surge a grande importância de você ter um preparador físico nas equipes, né? Depois de um comentário como esse, então fica mais latente essa situação, né? Então, o esporte adaptado no Brasil, ele é muito novo, né? Apesar do esporte adaptado ter surgido lá na Segunda Guerra Mundial, né, etc., o esporte adaptado ele é extremamente novo, né? E a ciência em cima do esporte adaptado também é extremamente nova. Então a gente está, você sabe melhor do que eu que o esporte no Brasil ele é negligenciado em todos os níveis, né? Muitos falam que o futebol é privilegiado, mas mesmo o futebol, né, tirando as grandes equipes aí, ele é também negligenciado. Então, o esporte adaptado ele está atrás, né? Bem atrás do esporte convencional. E, claro, esse bem atrás reflete em falta de recursos, falta de incentivo, não reconhecimento das empresas para fornecer patrocínios. Porque uma vez que as equipes tenham patrocínios, tenham reconhecimento, né, que o Estado, as empresas reconheçam o valor que o esporte adaptado tem para essas pessoas com deficiência na sociedade, as equipes, tendo recursos, terão condições de montar uma comissão técnica, né? Você sabe, você já trabalhou com comissão técnica e já trabalhou sozinho. Sozinho é muito mais difícil, né? Para qualquer... Né? É gritante. E quando eu pude estar lá com vocês, os Tubarões, né? E por questões profissionais não posso estar mais, né? Claro, temos aí projetos, né, para tentar trazer o
os Tubarões mais próximos da universidade, mas essa divisão de função, né, em que o técnico pensa somente na parte tática e técnica, o preparador físico pensa na parte física. No caso, vamos abranger ainda mais, né, em equipes de alto nível, além do preparador físico, tem o fisiologista, tem o auxiliar da preparação física, tem o psicólogo, tem os avaliadores de desempenho técnico, né, que eu também fiz essa parte de avaliar, fazer o scout dos jogadores, né, quanto de arremesso eles erravam, em qual posição, né, você deve estar lembrado dessa atividade que a gente fez lá em Curitiba. E eu sabia dizer exatamente aonde que o Vinícius estava errando, aonde que o Willian estava errando, aonde que o Edson estava errando, e nos treinos poder melhorar, né? Em qual momento do jogo o atleta errava mais e tentar relacionar isso com fadiga ou com estado psicológico, enfim. Então, é fundamental hoje, em qualquer esporte que queira chegar no alto nível, ter uma comissão técnica, né? E claro que começa com um preparador físico. O papel do preparador físico é dar exatamente esse subsídio ao técnico, né? Uma segunda visão, né, de questões que às vezes o técnico passa despercebido, né? Uma visão mais física, mais fisiológica, biomecânica do que está acontecendo no jogo, né? Muito bem. Algumas perguntas começam a chegar para a gente, Vargas. Eu vou atender aqui pela ordem de chegada. Tá bom. A primeira delas é da Cristiane Bonilha, né? Que hoje trabalha em Piracicaba, tem um trabalho excelente, uma das melhores técnicas de basquete e cadeira de rodas do Brasil, companheira e amiga, acima de tudo, a professora Cristiane. Ela pergunta assim, você poderia citar as avaliações que utilizou no trabalho com Tubarões? Então, agora que eu consegui abrir aqui o Facebook, no notebook, para acompanhar também. Então, primeiro dizer boa noite à professora Cristiane, né? Dizer que é uma honra aí estar fazendo essa live com a sua audiência, digamos assim. Mas as avaliações, Cristiane, né, e demais ouvintes, basicamente elas eram específicas, né, para atletas em cadeira de rodas. Então, existem na literatura vários testes e avaliações que podem ser feitas com essa população, né, de atletas de handebol, atletas de rugby, atletas de basquetebol em cadeira de rodas, atletas de atletismo em cadeira de rodas. Então, o que eu fui foi fazer um apanhado desses testes que poderiam ser feitos com os atletas do Tubarões para medir as principais capacidades físicas que eu elegi como principais. Então, eu fiz testes de velocidade, né, o sprint de 20 metros, né, para basicamente avaliar a velocidade de sprint. Eram testes, vou resumir aqui, mas depois eu posso mandar para a professora e para o Benhur também disponibilizar no seu perfil as referências, né, e o estudo que a gente acabou realizando, que eu já vou citar mais para frente. Então, era um teste de velocidade, teste de arremesso de medicine ball, para verificar a potência de membros superiores, né? Essa capacidade está relacionada diretamente com a distância com que o atleta consegue realizar um passe, né? Aqueles passes de contra-ataque, né? Pegou o rebote, tinha que passar a bola a 10, 12 metros de distância. Então, essas avaliações de arremesso de medicine ball davam para mim essa noção de quão forte, quão potente o atleta estava para realizar esse arremesso, né? Sobretudo aqueles que realizavam, né, o passe de contra-ataque. Que mais? Fiz testes de agilidade. Então, o RPG tem um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eles têm um núcleo no departamento de engenharia elétrica, onde eles desenvolvem dispositivos eletrônicos para avaliação física na área da saúde e na área do esporte. E um desses equipamentos nós testamos e validamos com a equipe do Tubarões.
Basicamente são 8 sensores dispostos em um círculo, e o atleta ele tinha que responder a um sinal luminoso o mais rápido possível, ir até o sensor e apagar essa luz. No momento que ele apagasse a luz, acendia outra luz, um dos outros 7 sensores, ele tinha que retornar para o centro e apagar essa outra luz. E aí a gente podia definir o protocolo com 10, 15, 20 acendimentos. Então esse teste me dava uma resposta de agilidade e tempo de reação dos atletas. Outros testes que a gente fez, deixa eu pegar aqui o estudo da Gabriele, envolveu, como eu falei, agilidade, passe, velocidade. E tinha outro que era verificar a acurácia do passe. Então era um alvo colocado na parede, tinha uma graduação de 1 até 10, né? A graduação de 1 a 5 ficava no chão, de 6 a 10 fica num alvo circular na parede, né? Tipo esses alvos de arco e flecha, desenhado na parede, né? E aí o atleta tinha que acertar, né, o mais próximo do 10, senão no 10. Então esse teste media a precisão de passe. Basicamente eram esses testes que eu realizei com eles. Josias Machado é o técnico do BCR Castro Vargas. Boa noite. Como avaliar caso a caso? Seria a biomecânica da tocada principal fator? Ou a situação cotidiana do atleta, cadeirante, vezes muletante, vezes andante, com dificuldades? Como é que você faria essa avaliação? Boa noite, Josias, tudo bem? Essa parte biomecânica, eu não cheguei a avaliar, tá? Eu não cheguei a avaliar, nem como preparador físico. Avaliar de forma, quando eu digo avaliar de forma clínica, né? Registrando, avaliando, medindo, etc. Mas o que se sabe na ciência que a velocidade, né? Ela é uma capacidade que pode ser melhorada, não somente através de tiros de velocidade ou tiros com tração, né? Existem várias formas de você melhorar a velocidade, de forma direta, de forma direta e de forma indireta. As formas diretas são trabalhos de potência na própria cadeira. Você bota o atleta na cadeira, coloca ele para fazer tiros na subida, né? O Benhur fazia muito isso, né, Benhur? Colocava naquela subidinha, naquela rampa no ginásio. Aquela é uma forma de trabalhar potência para transformar isso em velocidade em cadeira, né? Ou colocar uma tração, colocar o próprio colega segurando na cadeira, enquanto o outro atleta se desloca. Formas indiretas é você trabalhar com exercícios resistidos, e isso eu fiz muito, né? Inclusive está documentado num trabalho de TCC de uma orientanda minha, em que ela faz trabalhos em circuito, com exercícios resistidos, né? Musculação, com elásticos, anilhas, barras, peso do próprio corpo, visando melhora da potência e força, não hipertrofia muscular. Trabalho de potência e força, né? Dentro das características que esse tipo de objetivo possui. E, de modo, digamos assim, pontual, eu tentava, sobretudo naqueles atletas que estavam iniciando, melhorar a biomecânica para tentar melhorar a velocidade. Porque muitos atletas, quando eu cheguei lá, para contextualizar para o Josias, a maioria dos atletas já estavam lá há anos, né? Então já possuía uma biomecânica já pré-estabelecida, e que com esses, mesmo que eu desse um feedback, tentando melhorar, a maneira de bater cadeira já estava tão automática que era difícil de modificar, né? Considerando ainda as limitações físicas que cada um tinha, de movimento de tronco, né? Tanto no plano frontal como no plano sagital. Agora, o que é o ideal, Josias? O ideal é basicamente o atleta
aumentar a sua velocidade de propulsão, ao mesmo tempo que ele diminui o tempo que ele permanece em contato com a cadeira. Ou seja, aumentar a velocidade com que ele permanece girando a cadeira, fazendo um movimento completo de extensão de cotovelo e flexão de tronco, né? Porém, sem, digamos assim, se alongar muito nesse movimento, em termos de tempo. Então, o movimento vai ser amplo, porém, no menor tempo possível, né? E é exatamente isso que se pede numa corrida para um atleta convencional, que ele faça uma corrida em que ele vai ter uma frequência alta de passadas, uma grande amplitude de passadas, porém com menor tempo de contato com o chão. Na cadeira de rodas é a mesma coisa. Frequência alta, amplitude de movimento na cadeira alta, porém com o tempo de contato da mão dele com a roda o menor tempo possível. Isso requer tempo, né? Isso requer força de preensão manual, força, aderência da mão com a cadeira, né? Diferentemente de outros esportes, não pode usar luva, certo? Então, são essas questões que, em termos de avaliação biomecânica, né? Eu acho que eu estou tentando responder a pergunta do Josias, que eu levaria em consideração, né? Outros pontos que eu anotei aqui, Josias, é o tempo em que o atleta leva para recuperar, né? Então, ele tem a fase propulsiva, e quanto tempo ele leva para voltar o tronco para a posição de início e voltar os braços, para daí bater a cadeira de novo. Tudo isso pode ser treinado através de, como eu falei, de forma direta, com o atleta na cadeira, e de forma indireta. Quais são os grupos musculares que trabalham a flexão e extensão de tronco? Abdômen e eretores da espinha. Quais são os músculos que trabalham a propulsão de cadeira e a recuperação, né? São basicamente os flexores e extensores de ombro e cotovelo. Então dá para trabalhar dessa forma. Tanto a parte técnica, né? Essas observações que eu acabei de fazer, como a parte física, né? Melhorar a potência dos grupos musculares exigidos nessa ação de propulsão da cadeira. Maravilha. Vargas, nós estamos chegando na metade da nossa live. É um momento, se você quiser, para tomar uma aguinha aí. E eu quero falar de dois grandes parceiros nossos que estão proporcionando que façamos isso, né? Um deles é o Grupo MM Mercado Móveis, é parceiro da equipe de basquete em cadeira de rodas dos Tubarões, é o pai desse projeto que começou como social e hoje é um projeto de rendimento também, né? Uma empresa genuinamente de Ponta Grossa que tem mais de 200 lojas espalhadas aí pelo sul do país, que tem a superintendência aí do nosso amigo empresário Márcio Paulic, Grupo MM Mercado Móveis, parceiro de sempre. Outra situação que eu queria perguntar para você, eu queria saber de você, como é que vai a sua identidade digital? As pessoas estão te encontrando no Google? Você tem um site para divulgar seus produtos? Está sem tempo para gerenciar suas redes sociais? Pois é, a Página 1 pode ser sua parceira digital. Uma empresa focada em resultados. Olha só que a importância da entrada da Página 1 no atual mercado, no atual momento que a gente está vivendo. Faça o contato, converse com o Chico através do telefone 9942 6008. A empresa, a Página 1, olha aí, tá o telefone do Chico, ela é fortíssima e o foco dela realmente é resultado. Para você que gosta de ver seu produto bem focado dentro da internet, para você que gosta de ver o seu nome, o nome da sua empresa muito bem focado nas redes sociais, está aí. A Página 1 aparece e aparece com tudo para ser sua parceira. O telefone do Chico está aí, faça o contato, faça uma avaliação. Excelente trabalho nessa empresa que nasceu esse ano e está forte no mercado.
Esses são os dois parceiros que estão, a Página 1, inclusive, que nos assessorou tecnicamente para nós produzirmos esse tipo de live no Facebook. Eu tenho ainda, a Cristiane agradeceu, né, a tua colocação, Vargas, e o Josias pergunta se você criou seu próprio protocolo para o BCR, né, ou usou alguma referência, e fala também do treino em sala de musculação. Quais os principais músculos o atleta do basquete em cadeira de rodas deve dar ênfase? São duas perguntas aí, amigo. Beleza. Josias, assim, o protocolo, eu acho que eu entendi o protocolo para os treinos, né? Se for para os treinos, realmente, não que eu criei, né? Na ciência a gente não cria nada, a gente reproduz, né? Então, eu peguei um pouco do que eu entendo de divisão, periodização, parcelamento do treinamento resistido, né? Que é a musculação, visando potência e força, né? Não hipertrofia muscular. Eu gosto de enfatizar isso porque às vezes o preparador físico, né, chega numa equipe, é dada a oportunidade a ele, e ele, né, a ele é dada essa missão de montar os treinos de musculação, né? E ele vai lá e monta treinos de hipertrofia muscular. Não estou dizendo que a hipertrofia muscular não é um objetivo, pode ser um objetivo. Mas o principal, assim como é no esporte convencional, que demanda altos níveis de velocidade, é potência e força, né? E o treino de potência e força, ele tem características diferentes do treino de hipertrofia, certo? Então, eu peguei os conhecimentos relacionados ao treinamento de força, para desenvolver força muscular e potência muscular. E também um pouco do... Ele fala do protocolo para os testes. Não, os testes, os protocolos, todos validados. Todos validados. Eu não criei nada, né? Depois, como eu falei, eu vou disponibilizar para o Benhur pode postar na sua página as referências. São todos testes validados, já exaustivamente aplicados em pesquisas envolvendo atletas em cadeira de rodas de modo geral. Como eu falei, basquete, handebol e o rugby, e também o atletismo. Então, esses protocolos que eu falei do passe, precisão de passe, potência de membros superiores, velocidade, agilidade, todos validados, tá? Todos testes validados. O que eu falei que eu criei, né? Na área de criei, não adaptei, foram os treinos, né? Os treinos eu criei com base nas teorias, né, da periodização e treinamento de força. Qual que era outra pergunta? Treino de musculação, ele perguntou, né? Ele fala da musculação. Quais os principais músculos que devem ser trabalhados aí pelo atleta de BCR? Veja, Josias, essa é uma pergunta que ela é respondida através da avaliação. Quais são as ações motoras que o atleta realiza no jogo, né? Então, eu citei a propulsão de cadeiras, né? Facilmente é fácil de identificar. É a extensão e flexão de ombro e cotovelo, né? Você estende o cotovelo e flexiona o ombro para bater cadeira, para fazer a propulsão. E quando você freia a cadeira, que é muito constante também, freia com força, você usa os músculos antagonistas, né? Então, usa aí a região dorsal e usa os flexores do cotovelo. Então, só nessa ação de propulsão e frenagem, você já está usando os flexores e extensores de ombro e cotovelo. Então, bíceps, tríceps, flexores do punho, deltoide, né? Que tem que tomar muito cuidado, porque faz parte de uma região do ombro, de uma articulação que é extremamente utilizada, e os músculos da região, né? Então, também o deltoide da porção espinal, os músculos dorsais. Mas ele não bate essa cadeira. Ele também tem que abrir os braços para defender, para tentar interceptar uma bola. Então, os músculos que fazem a abdução e a adução transversal do ombro também são importantes. Então, peitoral, deltoide, músculos das costas. Para o arremesso,
tríceps é fundamental, deltoide para estabilizar o arremesso, né? O ombro estabiliza e o tríceps faz a extensão do cotovelo. Então, Josias, de modo geral, todos os músculos da região superior e tronco são importantes. E eu vou salientar aqui um grupo muscular, um conjunto muscular, que é às vezes negligenciado, mas ele é fundamental em qualquer esporte que tenha arremesso, passe e lançamento, que é o caso do basquete. Tem o arremesso, mas tem também os lançamentos, puxar um contra-ataque, realizar um passe, que é o manguito rotador. O manguito rotador, nos esportes de lançamento, que é o caso do basquete, ele tem que receber uma atenção especial. Porque, geralmente, o atleta, quando ele tem uma lesão de ombro, essa lesão é em um dos 4 músculos do conjunto manguito rotador. 2 que fazem rotação interna e 2 que fazem rotação externa, né? Geralmente supraespinhoso, tá? Então, tem que dar uma atenção especial, porque os outros músculos, eles são fortes, são potentes, são superficiais, então fica fácil do preparador treiná-los. Agora, o manguito, ele está internamente, e às vezes ele é esquecido. Então, exercício de rotação interna, externa, com o braço abduzido, ou com o braço fechado, né, na posição normal, tem que ser trabalhado, tá? Para prevenir lesões. Uma coisa que o Benhur falou no começo, uma das principais funções do preparador físico não é só deixar o atleta extremamente potente e forte, mas também ajudá-lo a prevenir lesões. Vargas, Josias aqui está num papo acirrado com você. Ele fala de uma vertente que alega que as bandas elásticas substituem os pesos livres. Qual a sua opinião sobre o assunto? O Josias está postando bastante coisa ali. Mas eu vou, se eu não conseguir responder agora, eu respondo ali nos comentários, tá? Fica essa promessa aí. Josias, os nossos músculos, eles não reconhecem a resistência que está aqui fora. Certo? Se a gente está empurrando o colega, se a gente está empurrando uma anilha, se a gente está empurrando o chão, ou se estamos puxando uma banda elástica, tudo é resistência. Para o nosso músculo, não faz diferença, tá? Tudo é resistência. Algumas são resistências com carga constante, né? Que é o caso das anilhas, peso do próprio corpo, né? Claro que vai haver diferenciação de carga dependendo da angulação, né? A banda elástica, ela é uma resistência de carga variável. Quanto mais você puxa o elástico, maior a resistência. Mas para o músculo isso não faz diferença, né? Porque numa anilha você começa com resistência forte no início ao fim. No elástico, ela é fraca no início e muito forte no fim, tá? Então tem estudos mostrando que, dependendo da forma como eles forem usados, o halter, o elástico ou o peso do corpo, sabendo utilizar esses recursos, a vantagem, né, o estímulo, ele é suficiente para gerar força, para gerar potência ou hipertrofia muscular. Então a banda elástica, a gente usou muito, né, lá com o pessoal do basquetebol, lá com o pessoal do Tubarões, né? A banda elástica é um excelente recurso, tá? E eu diria mais, para desenvolver potência muscular, ele é excelente, né? Tomando todos os cuidados que tem um treino de potência, a banda elástica é um excelente recurso para desenvolver potência muscular, porque a carga, ela pode ser, né, uma carga reduzida, né? E o indivíduo realiza o gesto desportivo que ele realiza no jogo. Diferentemente, se for usar uma anilha, vai ser complicado você repetir o mesmo gesto com uma anilha. Com o elástico você consegue. O passe, o arremesso, o passe longo, né? O movimento de defesa. Então o elástico é excelente, Josias. Pode utilizar sem problema nenhum. Em relação à preparação física, como você fez para mensurar o volume e intensidade em um jogo onde se usa os braços para o deslocamento e lançamentos, passes? Controlar o volume nos treinos.
Ele fala em relação à preparação física, como você fez para mensurar volume e intensidade em um jogo onde se usa os braços para o deslocamento e lançamento. Com certeza é na parte da preparação, pensando nisso, né? Eu volto naquilo que eu falei no começo da nossa live aqui, né? Essa é a grande chave. Se vocês conseguirem descobrir essa resposta, Josias, me mande, que eu vou ficar bem feliz. Porque dosar volume é algo fundamental na preparação física. O volume hoje está sendo extremamente estudado, está sendo alvo de estudos na área do treinamento esportivo como nunca se viu. Porque ele foi reconhecido como um grande vilão, tanto na performance como em lesões. Para vocês terem uma ideia, né, geral, o atleta brasileiro, né, olímpico, ele chega a treinar 30% a mais em termos de volume que o atleta europeu ou americano. E a gente não está nem perto de alcançar os índices que eles alcançam, a não ser em um esporte ou outro. Mas mesmo assim, quando o atleta brasileiro alcança o atleta de fora em um esporte ou outro, é porque ele está treinando lá fora, geralmente. E lá fora, eles treinam num volume bem baixo, mas uma intensidade alta, né? E aí encontrar esse equilíbrio entre intensidade ótima e volume ótimo é o grande X da questão da preparação física. É o grande X da questão. Então, como que eu controlava o volume de exercícios resistidos lá com os tubarões? Pela contagem do número de séries. Tá? Número de séries por grupo muscular. Então, Josias, o cálculo, ele tem uma janela, né? Eu fazia um cálculo em que a gente treinava cada grupo muscular por volta de 15 a 20 séries por semana. Tá? 15 a 20 séries de exercícios de musculação visando força e potência por semana. Tá? E aí os outros exercícios, como tiros de sprint, exercícios de tiros para desenvolver a capacidade anaeróbia lática, né, os famosos intervalados, também tinha uma conta a ser feita, com base nos testes. Então, os atletas que tinham uma boa capacidade, um exemplo, tá? Iriam realizar 8 tiros de 40 metros. Né? Já os atletas que davam uma capacidade menor, davam 6 tiros. Então, era individualizado a prescrição do treinamento para cada atleta. Os atletas que estavam com uma capacidade melhor tinham uma intensidade mais alta e um volume um pouquinho mais alto. E aqueles atletas com menor capacidade, um volume ou uma intensidade também mais baixa. Então, isso, Josias, você tem que tentar descobrir avaliando sempre, né? Então, hoje tem diversas ferramentas para você avaliar o teu atleta e avaliar o teu treino, né? Que são a mais simples é aquelas tabelas de percepção de esforço. Você prescreveu um treino que ele tinha que perceber de uma escala de 0 a 10, percebeu o treino como 8, ele percebeu como 10, talvez você tenha exagerado no volume ou na intensidade, né? Mas em termos de treinamento resistido, musculação, era de 15 a 20 séries por grupo muscular por semana, né? E é um volume baixo, porque eu estou considerando que eles usam os membros superiores diariamente. Vargas, eu tenho uma pergunta aqui da Karine Martins, ela está dando boa noite, e ela toca num assunto que é a minha maior preocupação, você tocou nisso no início da nossa live, que você defende, eu também defendo, porque se eu entendo um pouco, é da parte técnica e da parte tática do basquete cadeira de rodas. E se eu vou falar de preparação física, eu falo com muito cuidado. E a minha referência em relação ao atleta, por eu não ser um conhecedor do assunto, mas precisar disso, periodicamente estar perguntando para ele, na escala de 1 a 5 ou na escala de 1 a 10, Isso. Como é que você sentiu o treino fisicamente? E é o feedback que eu faço.
Então, eu não me considero uma pessoa ideal para dar preparação física. E essa é uma grande preocupação, porque o esporte, de uma forma geral, não tem o preparador físico. E muitos técnicos, inclusive do basquete em cadeira de rodas, partem para a preparação física, às vezes, sem ter aquele conhecimento devido para evitar a situação principal que você comentou, evitar as lesões. E a Karine pergunta o seguinte: quais os principais cuidados que devemos ter ao prescrever exercício físico para cadeirantes? Só lembrando que a Cristiane falou ali que ela utiliza muito elástico, você elogiou a utilização desse material, né? E ela fez esse comentário. Mas a Karine pergunta, quais são os cuidados que devemos tomar aí para prescrever exercício físico para o cadeirante? Antes de responder a Karine, já mando um abraço para ela. Ela foi me orientando, né, na residência técnica no Hospital Regional. Um grande abraço para a Karine, uma excelente profissional. Eu só queria fazer um gancho com o que você acabou de falar, Benhur. Uma coisa que mudou já faz algum tempo, só que talvez no Brasil, talvez não, no Brasil às vezes demora para chegar, é aquele pensamento, né? Isso para todo mundo. Eu mesmo mudei meu pensamento sobre isso há algum tempo atrás. Que o treino, para ser bom, o atleta tinha que sair rastejando, sair morto praticamente da quadra. E para alguns, dependendo do treino, talvez esse quadro de exaustão seja aceitável. Mas se o treino for focado nisso, né? Volta naquele exemplo do Vinícius, que não sai de quadro. Então, o Vinícius é um atleta que tem que fazer treinos que ele vai ter que chegar à exaustão para aumentar a tolerância dele à fadiga, porque ele precisa disso. Mas na maior parte do jogo de basquete, em cadeira de rodas ou convencional, e quem assiste basquetebol convencional sabe disso, o que permite o atleta jogar um jogo um dia sim, um dia não, é que ele não vai até a exaustão em todos os jogos. Se ele não vai até a exaustão em todos os jogos, por que ele tem que treinar até a exaustão? Se quando, na verdade, ele precisa de potência, velocidade, recuperação ótima entre cada estímulo e outro. Então, uma recomendação que eu faço é que não necessariamente o atleta, para que o treino seja bom, os atletas tenham que sair carregados de quadra. Então, tem que saber pensar muito bem o treino físico, né? O treino técnico, o treino tático também, né? Dessa mesma forma. Respondendo a Karine, né? Quais os principais cuidados? Karine, os principais cuidados, como eu volto a dizer, pro cadeirante são os membros superiores, tá? Claro que coluna, a região da lombar, sobretudo, que é uma região crítica para todas as pessoas, no cadeirante não é diferente, mas a região da articulação do ombro é o principal cuidado, tá? Vou citar aqui um estudo que a minha esposa fez com o Tubarões e demais atletas da Federação Paranaense, onde ela relacionou lesões com qualidade de vida. Um dos achados que ela obteve foi que há uma maior prevalência de lesões em atletas de basquetebol em cadeira de rodas que utilizam a cadeira ou a muleta no seu dia a dia. Ou seja, o uso excessivo dos membros superiores faz com que aumente a prevalência de lesões em atletas de basquetebol em cadeira de rodas. Então esse é um achado importante, né? Vamos pegar o exemplo do Marquinhos. Não sei se ele está nos assistindo aí. Um abraço para ele. O Marquinhos é um cara que usava a muleta. E a muleta faz com que o atleta fique em aquela posição, né, de protusão de ombro e forçando a articulação do ombro. Então ele não usa cadeira de rodas no seu dia a dia, mas usa a muleta. E pode ser tão agressivo quanto usar a cadeira no dia a dia, para o atleta de basquetebol em cadeira de rodas. Então, Karine, a principal preocupação é essa, é você avaliar, né, para o atleta. Ele usa a cadeira de rodas no seu dia a dia ou ele usa só para jogar basquete? Se ele usa só no basquete, a tua intervenção é uma. Se ele usa o tempo todo aquela cadeira,
a tua intervenção pode ser outra. Que tipo de intervenção? Por exemplo, antes do treino, realizar uma boa série de alongamento, liberação miofascial, um bom aquecimento, né? Perguntar para o atleta como que ele está se sentindo, né? Se ele está em condições de realizar um treino intenso, né? Se for o caso do treino. Então, essas questões você consegue observar avaliando o teu atleta. Vargas, Josias fala assim, a tabela de percepção, muitas vezes, os atletas se constrangem e, infelizmente, não dão o real feedback. Qual seria outra opção? Eu vou aproveitar antes da tua resposta, vou dizer o seguinte, Josias, obviamente, dentro do treinamento, você sabe, com a experiência que você tem mesmo, você sabe quem é o atleta que está pegando pesado realmente e quem é o atleta que está matando o treino. E esse cara que está matando o treino, obviamente, ele vai chegar para você na escala de 1 a 10, ele vai dizer assim, não, o treino de hoje foi 6. Enquanto que o teu melhor atleta, o que está melhor condicionado, ele vai falar que foi uma escala 8. Mas porque esse cara trabalhou com uma intensidade diferente, né? Eu acho que talvez esse seja um gancho para a resposta aí ao Josias, Vargas. Exatamente. Josias, a tabela de percepção de esforço, ela é reconhecida mundialmente como uma maneira de você avaliar a carga interna do teu atleta, né? Só que esse problema que você relatou, você observa no operário, que eu também faço parte de um projeto de avaliação do operário, também é observado com o profissional e com a base. E pode ter certeza que no Flamengo, na NBA, todo mundo observa isso. Todo mundo observa isso. Sobretudo em atletas jovens, que querem entrar na equipe e que querem um espaço. Igual o Benhur falou, o treino foi pauleira, foi pra morte, como a gente fala, e aí acabou o treino, você chega lá com a tabelinha e pergunta, e aí, de 0 a 10, qual foi a intensidade do treino? Ah, foi 5. E o cara tá esbaforido, né? Frequência cardíaca alta, vermelho, né, ruborizado, tomando água, mas foi 5. Como 5? Né? Não pode ter sido 5. Então, às vezes, ele percebe tem uma percepção menor para não mostrar que ele está sobrecarregado. E aí, então, é o contrário também. Né? Aquele atleta que já está mais macaco velho e tal, se dá um treino forte, ele fala que quase morreu. Então, isso é uma coisa que você vai ter que saber lidar no dia a dia. Você, igual o Benhur falou, saber lidar. Então, por exemplo, hoje o treino era para ter sido 8, de 0 a 10. Era para ter sido 8. A média foi 7. Opa, tá próximo, então tá legal. Aí um atleta falou 5. Beleza, você não julga. Não precisa julgar. Vai lá e marca 5. Dali uma semana se deu outro treino com intensidade 8. E aí você percebeu que o cara falou que foi 8. Igual você tinha prescrito. Você anota. Aí você pergunta para ele, mas esse treino foi mais forte que aquele da semana passada? Porque foi o mesmo treino. Variei um exercício a mais, coloquei uma atividade a mais. Foi praticamente o mesmo treino. Lá você percebeu como 5 e aqui como 8. Então você já vê que daí há essa incoerência. Mas é coisa pontual. Você, como preparador físico, como técnico, tem que ir percebendo. Você pode usar outras maneiras de perceber essa carga interna, frequência cardíaca, né? Você pode relacionar, né? Se o pessoal saber já sentir a pulsação, você consegue relacionar a escala de percepção com frequência cardíaca. É uma forma de você avaliar, né? Frequência cardíaca alta e percepção baixa. Pô, uma coisa está estranha, né? Frequência cardíaca baixa e percepção alta. Também está estranho. Então você consegue, na tua equipe, tentar encontrar uma correlação entre frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço e tentar montar a sua própria tabela de comparação, né, de critério. Beleza? Vargas, nós precisaríamos de pelo menos mais umas 3 horas para estar discutindo a parte da preparação física aqui, que é um item importantíssimo, fundamental na preparação e acompanhamento de uma equipe, no tanto é que o Vinícius faz novamente referência a você.
Vinícius tinha uma lesão no ombro e graças ao teu trabalho, essa lesão, digamos assim, o estouro dela foi sendo protelado, até que o momento que você saiu de perto da gente aconteceu isso, né? Mas isso é muito bacana. Eu vou fazer uma referência aqui ainda ao Josias, ele comenta que para a liberação miofacial, qual equipamento e movimentos você sugere? Os rolos, né? Tem diversos tipos de rolo para fazer liberação miofacial, né? Os rolos, se for para a região do ombro, pode ser aqueles rolos menores. Só que vai ter que ter necessidade de ajuda de uma pessoa, né? A gente chama de liberação passiva, né? Onde a pessoa que está recebendo fica passivamente recebendo a liberação miofacial. Então, articulação do ombro, deltoide, peitoral, vão ter que precisar de uma atenção de alguém para ajudar a fazer essa liberação. A região dorsal, se o atleta conseguir sair da cadeira e fazer uso das pernas para fazer a liberação ativa, né, sobre um rolo grande, dá para fazer uma liberação miofacial, né, que envolve os músculos do manguito rotador, né, que eu falei é um grupo muscular extremamente importante. Mas os rolos de liberação miofacial. É importante destacar que, Benhur Josias, que a liberação miofacial nada mais é que uma massagem, tá? A velha e boa massagem que fisioterapeutas e outros profissionais fazem, massoterapeutas, uma das técnicas que eles utilizam é a liberação miofacial, só que eles fazem a liberação manual, né? E é até mais invasivo um pouco do que a liberação feita com o rolo, esse que está na moda, né? Mas a massagem é um excelente recurso, tá? Para fazer essa liberação do músculo que está tensionado, dos pontos gatilho. Então, Josias, se o teu atleta consegue sair da cadeira, né? Ele tem a preservação do movimento das pernas, ou de uma das pernas que seja, e consegue deitar no chão e fazer a liberação, ele pode fazer para a região dorsal, para a região lombar. Agora, a região do peitoral, região deltoide, outras regiões, vai precisar de ajuda de uma pessoa para fazer isso. Agora, um bom alongamento antes e pós-treino, né? Um bom aquecimento, tá? Não confunda alongamento com treino de flexibilidade, tá? Por favor. Mas um bom alongamento antes, pós, ao chegar em casa, reforçar para o teu atleta, né? No banho, novamente alongar a musculatura que foi trabalhada. São pequenos detalhes aí, pequenas ações que podem fazer toda a diferença. Eu lembro lá, agradeço aí ao Vinícius pelas palavras. Vinícius é um cara aí que tá marcado aí na minha história como preparador físico, né? Junto com o Benhur e demais atletas do Tubarões, porque é um atleta extremamente de alto nível. O Vinícius é de altíssimo nível. Né? É uma pena que o nosso atleta tem que conciliar, né, o esporte com o trabalho, porque é um atleta de altíssimo nível, técnico, físico, muito forte, muito focado, não tirava a mão de nenhum treino. Ele até reclamava às vezes, mas ele ia, pro pau, sempre. E fico feliz aí com as palavras que eu ajudei na prevenção das lesões, né? Então, a gente fazia com eles, antes do treino, um bom aquecimento, um bom alongamento, né? Um bom trabalho de mobilidade articular, antes de ir para o treino de potência e força. E após o treino, novamente, alongamento. Aqueles que tinham dificuldade, nós íamos lá e fazíamos o alongamento ativo, né? Então, esse trabalho aí tem que ser, o trabalho de preparação física tem que ser completo. Não é só chegar lá e bora ir para o peso, bora bater cadeira. Não. Começa desde o início, com a preparação do treino. Vargas, vou fechar aqui com o comentário do Beiço, né, o Calva,
foi aluno lá do Colégio CEPAM, inclusive, né? Doutor agora, está fazendo doutorado, né? Ele fala exatamente essa beleza da ouvindo, PSE. Um pouquinho. Oi? Não escutou? Oi? Vargas. Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não tá, eu estou ouvindo você. Eu não cliquei em nada diferente aqui. Estou ouvindo. Vargas. Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você. Aí, eu acho que está ok. Será que se eu sair e voltar, ele volta? Não, veja bem. Na verdade. Tá ok ou não? Eu acho que tá ok. Bem, voltar, volta. Não, veja bem. Na verdade. Vargas, se você quiser sair e voltar, só para a gente fazer o fechamento, eu já incluo você aqui de novo. Só para a gente fazer o fechamento, eu já incluo você aqui de novo. Muito bem, pessoal. A gente teve um probleminha técnico. O Vargas vai voltar para o fechamento dessa live, porque, na verdade, é um assunto, a preparação física é um assunto fundamental para aqueles técnicos que trabalham com basquete e cadeira de rodas, ou para quem pretende trabalhar, porque nós estamos lidando com pessoas que têm um esforço extremo, não só no treinamento, não só no jogo, mas também no seu dia a dia, né? Coloquei o Vargas aí agora, tudo ok, Vargas? Beleza, agora está funcionando. Tá bom. Olha, a Cristiane está agradecendo, né, por essa live, uma pessoa sempre preocupada, uma estudiosa, assim como o Josias também, e o Beiço, o Calva, você conhece, né? Foi aluno do CEPAM, pessoa boníssima, disse que é exatamente essa beleza da PSE. Ela não é só fisiológica, né? E gostaria de parabenizar a todos os envolvidos e obrigado pela live. Grande abraço. Eu na verdade, Vargas, eu chamei você para essa live porque eu tenho essa preocupação muito grande. Nós temos no Brasil, de uma forma geral, muitas das equipes não têm o preparador físico. E assim como eu também, hoje não tive, só tive o prazer de um ano trabalhar com você, né? Até por sinal, vou buscar de novo a tua ajuda para que pelo menos seja montado um trabalho e eu tenha condições de executar algo dentro de uma coerência, né? Infelizmente, o Tubarões, ele dependeu da sua boa vontade, de você estar lá, é claro, fazendo o seu estudo e tudo mais, mas a chamada de atenção é essa mesmo, para que os técnicos, de uma forma geral, tomem muito cuidado ao se trabalhar com a questão física do atleta de basquete e cadeira de rodas, porque existe uma diversidade muito grande de condutas físicas, né, de históricos físicos, e qualquer trabalho que suplante a qualidade ou a capacidade do atleta pode estar encaminhando para até o encerramento precoce da sua carreira, né? De repente vem o título e o encerramento precoce da sua carreira. Então, realmente é uma coisa muito séria. Eu quero agradecer imensamente a tua participação com a gente. Eu acho que vai ter mais comentário, vai ter mais buchicho para frente, mas eu deixo aberto aí para que você faça as considerações finais, de antemão agradecendo todo esse trabalho e a tua disponibilidade com a gente. Benhur, que agradece sou eu fico lisonjeado com o teu convite, né? Com a tua sempre com a sua boa vontade, né? De trabalhar, de agregar valor no teu trabalho. Eu fui muito feliz junto com vocês no Tubarões, muito feliz mesmo. Aprendi muito com você, com cada atleta, com cada treino que eu pude ajudar e participar e assistir. Eu sou professor hoje da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
trabalho com esporte adaptado hoje, uma das disciplinas é o esporte adaptado, e todas as minhas aulas eu faço referência e farei referência aos Tubarões e ao trabalho que eu tive com vocês lá. Foi uma experiência assim que agregou muito valor na minha vida profissional. Isso eu não estou falando que eu não falo isso porque eu estou aqui na tua frente, né? Mas é verdade mesmo. Tive mesmo que eu tive que estudar muito para poder atender as demandas de cada jogador, né? E a experiência de trabalhar com os Tubarões foi assim fantástica, fantástica. Eu comento aqui com a minha esposa, eu sinto muito mesmo não poder estar junto de vocês de alguma forma, né? Mas eu espero estar novamente, de alguma forma, né? Coordenando, auxiliando, enviando algum acadêmico ou algum outro profissional que possa dar esse auxílio para a equipe, que é fundamental, né? O preparador físico hoje ele é fundamental em qualquer equipe que busca o alto nível, né? Então, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os atletas do Tubarões, né? E fica disponível, né? Para responder as demais perguntas que o pessoal colocar ali nos comentários. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. E a você internauta que esteve conosco até agora, professor Josias, a Karina, a professora Cristiane, o Jean, o pessoal que esteve interagindo, que esteve acompanhando a nossa live, muito obrigado por ficar esse tempo com a gente. E, claro, vamos tentar aí numa próxima oportunidade aproveitar mais um pouquinho do professor Vargas. Um grande abraço, Vargas, um abraço a todos.